Alguém aí consegue me dizer por que ele arrebentou a janela se ele já tinha aberto a porta do galpão? É isso aí, galera. Este é o Cosmic Nerd, o seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Esta é a pergunta de $1 milhão. Eu nunca entendi isso na abertura do Kamen Rider Black. E hoje nós vamos falar deste, que foi provavelmente o último grande êxito, o último grande sucesso atingido por um tokusatsu aqui na TV brasileira. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Isso é importantíssimo para que nós do canal Cosmic Nerd possamos continuar gerando conteúdo cada vez melhor para todos vocês. Beleza, galera? Kamen Rider Black chega ao Brasil, trazido pela mesma Everest Video que anos atrás havia trazido Jaspion, Changeman e Flashman, estreando no mesmo dia que Maskman e Spillman, que na época se chamava Jaspion 2. Então aqui já dá pra você ter uma ideia, a gente pode imaginar que o Kamen Rider não era a grande aposta da Everest Video, porque afinal de contas, ela chamou o Spillman de Jaspion 2 numa tentativa de angariar um público do Jaspion que ainda era grande. E do outro lado a gente tinha o Maskman, que era num formato que o público brasileiro já tinha visto e gostado, né? O Maskman, ele é um Sentai, foi o último Super Sentai exibido no Brasil antes da sabanização, antes do formato dele ser alterado para se transformar em Power Ranger, né? E no entanto, o Kamen Rider se destacou, talvez até por ser um tanto diferente dos demais. Não apenas isso, né, gente? A premissa e os roteiros individuais de cada episódio eram muito mais sóbrios do que dos antecessores, né? O público que havia assistido Jaspion, Changeman, Flashman, Jiraiya, já estava mais crescidinho, né, gente? Já estava mais maior de grande, né? Então, o roteiro de Kamen Rider, ele meio que acompanha a cabeça do público que havia assistido Jaspion antes. O que nós não fazemos ideia no Brasil é que o Kamen Rider Black ele era parte de uma franquia milionária criada no Japão nos anos 70 pelo gênio do tokusatsu, do mangá e das animações, né, dos animes, Shotaro Shinomori. Os Kamen Riders têm toda uma linhagem. E as séries de Kamen Riders estavam num hiato, né, não se produzia nada com os Kamen Riders há algum tempo. E o Shotaro Shinomori, talvez influenciado pelo boom dos heróis mais sombrios, mais sinistros, resolveu criar uma série nova que praticamente ressuscitou a linhagem dos Kamen Riders no Japão. A gente percebe muita semelhança nos roteiros individuais de cada episódio do Kamen Rider Black com histórias do Frank Miller, por exemplo, o roteirista americano de quem o Shotaro Shinomori era admirador, confesso. Kamen Rider Black foi responsável por algumas das maiores crises de ansiedades que as crianças oitentistas e noventistas tiveram aí na época, né? Isso porque o Kamen Rider está dentro daquele grupo de tokusatsus que jamais teve o seu final exibido na TV brasileira. E muitas são as histórias que se contam para explicar o porquê disso ter acontecido. Desde dizerem que a Toei enviou todas as fitas menos a do último episódio, né? Até dizerem que a Manchete só comprou até um determinado episódio e depois não dublou o resto, tudo. Este locutor que vos fala considera todas essas histórias nada mais do que prosopopeias flácidas para acalentar o repouso de bovinos de grande porte. E eu vou explicar por quê, gente. Porque mesmo eu, assim como todos vocês, sendo uma grande viúva da TV Manchete, a gente tem que admitir que a Rede Manchete tinha um histórico de utilizar essa estratégia que não apenas era burra, como era uma estratégia, era uma verdadeira falta de respeito para com o espectador. Ainda mais o espectador infantil, né, criança. De exibir a série até um determinado ponto, depois voltar do começo e fazer isso várias e várias vezes, gente. Eles tinham um histórico de fazer isso. Pra você ter uma ideia, gente, Jaspion e Changeman tiveram seus finais exibidos no Brasil alguns anos depois do auge deles terem passado, numa tentativa de manter a audiência pelo maior tempo possível, mas esta foi uma estratégia burra, gente. Por quê? Poxa, os seriados americanos, desenhos de heróis ocidentais, cujo público foi aí tomado praticamente pelos tokusatsu dos anos 80 e 90, em grande maioria não tinham final. E o que acontecia? A molecada, nós ficávamos assistindo aqueles mesmos episódios sempre, até que outro herói aparecia e ganhava o nosso coração e aquele ficava para segundo plano. Aquele que já estava mais velhinho ficava para segundo plano. Não que a gente parasse de gostar dele, entende? E o que acontece? Outros heróis já tinham chegado para substituir Jaspion e Changeman e a gente não tinha visto o final deles, entendeu? Ao contrário desses heróis americanos, a gente percebia que havia uma sequência nos tokusatsus. É uma falta de respeito com o espectador que a Manchete cometia. Fez isso com Cavaleiros. Quem não ficava agoniado quando chegava na Casa de Leão e voltava pro primeiro episódio de Cavaleiros? Fez isso com o Yu Hakusho, entendeu? Sem contar, gente, que o que acontece? Maskman teve seu final exibido no Brasil.
Pilvan e Kamen Rider, que estrearam junto com o Maskman no mesmo dia, foram os que não tiveram final exibido, correto? É coincidência que o que fazia mais sucesso dos três não teve final exibido? Cybercops, que teve seus episódios finais dublados, eu não me lembro de ter visto o final, eu acho que não foi exibido na TV brasileira. Giban também não. Então, honestamente, eu acho que essa história de que a Toei não enviou o material só pode ser piada. O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Mas agora, saindo do momento desabafo, vamos falar do que interessa. Vamos falar de Kamen Rider, galera. A série conta a história dos jovens Isamu Minami, que no original se chamava Kotaro Minami, e Nobuhiko Akizuki. Jovens irmãos de criação que nasceram no mesmo dia e no exato momento em que ocorria um eclipse solar muito específico, daqueles que ocorrem de séculos em séculos, o que significa que eles estavam predestinados a serem candidatos à sucessão do imperador secular de Gorgon. Gorgon, uma seita secreta que tem influenciado na história humana desde as primeiras civilizações. Os candidatos à sucessão deveriam ser submetidos a uma operação mutante onde teriam implantado em seu ventre a pedra Kingstone, fonte e símbolo máximo do poder do imperador secular, e em seguida deveriam lutar até a morte e o vencedor seria o sucessor do grande rei. Os Gorgon, sabendo que tanto o pai de Isamu quanto o pai de Nobuhiko eram amigos e cientistas, se oferecem para financiar as pesquisas dos dois, e em troca os dois seriam entregues aos Gorgon no exato dia em que completassem seu 19º aniversário, onde sofreriam o implante mutante e teriam suas consciências humanas parcialmente apagadas. Diante da recusa do Dr. Minami permitir que seu filho sofresse tal cirurgia, os Gorgon causam um acidente e matam tanto o Dr. Minami quanto sua esposa. Dr. Akizuki adota Isamu como seu filho e cede à pressão dos Gorgon. Entretanto, no 9º aniversário dos dois rapazes, quando em meio à invasão de uma grande nuvem de gafanhotos em uma festa onde os dois estavam, eles são sequestrados pelos Gorgon, e no exato momento em que Isamu estava para ter sua consciência humana apagada, ele é salvo pelo Dr. Akizuki, que não conseguiu fazer o mesmo por seu filho legítimo. Em represália, os Gorgon assassinam o Dr. Minami. Já consciente de seus poderes, Isamu jura combater os Gorgon e salvar o seu irmão de criação. Sem os alívios cômicos típicos tokusatsu da época e também de vários de agora, Kamen Rider apresenta um clima totalmente melancólico, onde a gente está sempre na expectativa de saber que dois irmãos de criação estão prestes a se matar. Isso é muito pesado para os anos 80, gente. Tudo isso auxiliado por um visual extremamente sombrio e uma ótima produção, gente. Uma ótima direção de arte, gente. Kamen Rider Black nos apresentou alguns dos monstros mais bem feitos pela Toei em toda a década de 80. Visual criado para os chamados sacerdotes de Gorgon, os 3 sacerdotes, é simplesmente fantástico, né? E a gente nota um outro contraste com as demais séries, né? Normalmente o personagem principal utiliza cores vivas, cores mais alegrinhas, né? Aqui nós temos os vilões utilizando cores claras, né? A base dos vilões ela é uma caverna, tudo como sempre na Toei, né? Sempre tem uma caverna, né? Mas ela é muito bem iluminada, ela não é aquela coisa que era a nave Gosman, por exemplo, em Changeman, Cruzador Imperial Mess, né? Em Flashman, ou um lugar onde a quadrilha do Magaren ficava escondida em Jaspion. Tanto o designer quanto o diretor de fotografia de Kamen Rider Black tem que ser muito cumprimentados, muito parabenizados pelo trabalho que fizeram, gente. A gente tem aqui um figurino belíssimo, com destaque aí pro visual tanto do Kamen Rider quanto do Shadow Moon, uma paleta de cores que favorece, né, os tons mais escuros, ótimos efeitos especiais e personagens muito carismáticos. A gente pode destacar aqui, sem sombra de dúvida, o primeiro episódio, que é o Black, né, que é a metamorfose
Um episódio muito bem produzido. A impressão que se dá é que a Toei não queria aquele aquecimento, né? Algumas séries da Toei, elas começam mal ou menos e vão melhorando, né? Não, eles quiseram mostrar o que eles tinham de melhor logo de cara, que era pro espectador se prender mesmo. E conseguiram. E melhor, eles mantiveram o nível ao longo da série, com uma pequena escorregadela no último episódio, onde no meio de uma explosão, se você pausar no momento certo, você vê um contra-regra saindo correndo para não ser atingido pela explosão na pedreira. A famosa pedreira da Toei com certeza está presente também em Kamen Rider Black. Um drama muito bem trabalhado, né? A ideia de que a Battle Hopper não era apenas uma máquina, e sim um ser vivo, e a relação que o Kamen Rider tem com ela, né? O Kamen Rider é um motoqueiro, lógico, né? Até no nome ele é um motoqueiro, e a relação de amizade dele com a moto é uma coisa impressionante. Você fica com dó da moto em alguns momentos. O Kamen Rider, ele tem atributos físicos aprimorados mesmo quando não está transformado, mas esses atributos logicamente se acentuam muito quando ele se transforma. E transformado, ele tem o combo básico, né, de super força, super agilidade e super resistência. A princípio, é dito que ele tem força, agilidade e resistência proporcionais às de um gafanhoto. O que no Brasil gera várias comparações com o Homem-Aranha, tudo, né? O Homem-Gafanhoto, o Homem-Aranha, tudo, né? O primeiro Kamen Rider foi criado durante o auge da publicação do Homem-Aranha no Japão, então não é surpresa nenhuma que haja uma influência do Homem-Aranha na criação do Kamen Rider. Além desses poderes, ele também tem fator de cura, sentidos super ampliados, além de um radar representado pelas antenas na cabeça dele. Possui um elo mental com a moto Battle Hopper, além de ser capaz de comandar por comando de voz a moto Rod Sector, que é uma moto dotada de inteligência artificial, além da capacidade de desferir golpes especiais, como o punho de extensor, o golpe Insectus e o golpe Louva-a-Deus, que são os golpes que normalmente matam o monstro da semana. O grande ponto de virada da série se dá com o aparecimento do vilão Taurus, que era um vilão que também nasceu durante um eclipse, mas ele nasceu muito antes da época da sucessão do Imperador Secular, por isso ele não pode se candidatar, o que deixa ele bem amargurado. Ele tem uma rivalidade com os sacerdotes, mas ele planeja, na verdade, não apenas matar o Kamen Rider e pegar o Kingstone para si, mas ele pretende fazer o mesmo com Shadow Moon antes que esse desperte. E o segundo grande ponto de virada é justamente quando o Taurus morre, que é quando, diante da dificuldade de manter o Shadow Moon vivo em animação suspensa, os sacerdotes eles abrem mão de suas vidas, né, da fonte de suas vidas, as pedras que representam o mundo físico conhecido, né, dos terrestres, o céu, a pedra do céu, a pedra do oceano e a pedra da terra, e eles energizam o Shadow Moon, que derrota o Taurus após o Taurus já estar muito ferido após uma luta com o Kamen Rider. E neste momento os sacerdotes ressurgem como monstros mutantes, eles perdem aquela aura sombria que eles tinham e ganham uma presença muito mais agressiva, que é quando o Gorgon deixa de ser uma seita secreta e simplesmente declara guerra ao mundo dos humanos. Os personagens mais frequentes da série são, além do Kamen Rider já mencionado, temos Kyoko Akizuki, que é irmã de Nobuhiko, consequentemente irmã de criação de Samu, que às vezes aparenta ter uma queda por ele, em outras apenas amor fraternal mesmo. Sabemos que o Isamu tem apenas amor fraternal por ela. No início das histórias ela não sabe que Kamen Rider e o Isamu são a mesma pessoa, e ela é quem mais sofre aí com o sumiço do seu irmão mais velho, Nobuhiko. Temos a Sachi, melhor amiga de Kyoko e interesse romântico do Nobuhiko. Tá sempre ajudando a Kyoko e o Isamu. No início da série também não sabe que o Isamu é o Kamen Rider, e assim como a Kyoko acaba descobrindo meio que por acidente. Suda Ryusuke é um super agente humano, super atirador de elite, super lutador de artes marciais. Aparece em apenas 2 episódios, mas é de grande ajuda pro Isamu nas 2 vezes em que aparece. Os vilões são um show à parte, né? Como já dito, né? Os monstros eles têm um visual extremamente ameaçador, mas os mais recorrentes são os sacerdotes, que são Duncan, utiliza uma máscara com visual extremamente envelhecida, possui poderes telecinéticos e quando se transforma em monstro mutante, ele ganha uma postura mais robusta e além da telecinese melhorada, ele ainda consegue atacar o adversário através de tentáculos energéticos que ele tem saindo da cabeça. Temos Baraon, que no início tem uma máscara verde muito estilosa e depois ele vira um monstrengão, aparentemente o de maior força física dos 3 sacerdotes, com o visual de um tigre-dente de sabre, só que bípede e robustão. Eu sei que é legal pra caramba. E além dele manter o raio super poderoso que ele tinha na forma de sacerdote, ele agora também tem 2 espadas que ele cria a partir dos seus dentes, além de ter uma força física absurda.
Sacerdotisa Pérola, a mais ardilosa dos três. Também tinha uma máscara super estilosa, a única que mantém a máscara estilosa depois que vira um monstro mutante, adquire um corpo meio parecido com o de um morcego, lembra até um pouco a Morrigan em Darkstalkers. Ou na verdade a Morrigan que lembra ela, já que veio depois. Tem uma rajada óptica poderosíssima e depois de transformada ainda tem a habilidade de voar. Na verdade ela começa a ter uma queda pelo Shadow Moon ao longo da série. Temos o já mencionado Taurus, se amargura por não ter podido se candidatar à sucessão do trono do Imperador Secular. E é lógico que agora já não tem mais nenhum vilão que a gente possa comentar aqui, né? Pra que falar de mais um, né? É só esses aí mesmo, né? Galera, me diz uma coisa, que tipo de doente, ao escrever uma história de um super-herói, cria um vilão muito mais legal que o herói? Alguém me explica isso, pelo amor, gente. O Shadow Moon, ele rouba a cena completamente. Ele rouba completamente a cena, gente. A gente aqui sempre comenta, né? A gente bate muito na tecla aqui no Cosmic Nerd de que um herói só é um grande herói se ele enfrenta um grande vilão. Nossa, o Kamen Rider, pelo amor de Deus, ele é o herói dos heróis, né? O difícil foi criar um herói digno de combater o Shadow Moon aqui, na verdade, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos parar um pouco de babação de ovo. A verdade é que o cara tem um visual muito estiloso, entendeu? Mais uma vez brincando com aquela história do contraste, né? Normalmente quem tem o visual mais sombrio é o vilão, né? E aqui foi totalmente o contrário. O vilão tem um visual prateado. Ele tem todos os mesmos poderes, né, que o Kamen Rider, só que ampliados porque ele foi energizado pelas pedras dos sacerdotes, né, antes de acordar da animação suspensa. O trabalho psicológico em cima do Shadow Moon foi muito legal. Acho que é por isso que o pessoal acaba gostando dele. Ele é meio que um Darth Vader do Tokusatsu, se você parar pra pensar. Durante muito tempo acreditou-se que ele teve a consciência humana apagada, mas quando ele desperta e vai ao encontro de Kyoko e Satie, ele diz que pensa nelas o tempo todo. Num dado momento, quando ele vê o Kamen Rider destransformado na forma de Isamu, ele teve a oportunidade de arrancar o King Stone da barriga do Isamu no episódio A Morte de Kamen Rider, um episódio angustiante. E você vê, ele não teve coragem, né? Então, quer dizer, ele na verdade dá a entender que o Shadow Moon, que o Nobuhiko, ele esteve consciente o tempo todo, mas a sede de poder o corrompeu. A presença desse personagem é tamanha que a gente até se esquece que ele não é o principal vilão da série. O principal vilão é o Imperador Secular, é o Grande Rei. Só que a Toei, com essa mania de criar... Eu não sei a tara que a Toei tem por personagens que não se parecem com nada, né? O Grande Rei, ele tem a forma de um coração gigante. Não dá pra entender o que passou na cabeça do designer da série de ter criado tanto personagem legal e no final criar um personagem tão esquisito igual o Grande Rei. Na verdade, muito se fala sobre o designer do Kamen Rider, né, da série. Ele teria criado o design do Machine Man. E o visual do Machine Man, gente, é uma bomba. Vamos falar sério, né, gente? O Machine Man, ele explodiu em popularidade no Japão. As crianças chegavam a ter cartas lidas pelo Machine Man durante o programa, né, durante a série. Mas o visual dele era uma bomba. O designer deu muita sorte do Machine Man ter feito sucesso. Mas ele teve total redenção. Shotaro Shinomori deve ter acreditado muito nele, né? Para ter entregue material tão importante na mão dele. Ou talvez a audiência do Machine Man tenha falado por si, né? Como a grande maioria dos tokusatsus exibidos no Brasil, Kamen Rider Black foi dublado pela gigante Alamo, infelizmente já extinta. Então, muitas vozes já são conhecidas do grande público, né? Como, por exemplo, a Rosana Pérez, que dublou Kyoko Akizuki, ou a Rosa Maria Baroli, que dublou, fez várias pontas em vários tokusatsus, né? Chegou a ser a locutora na série Zillion, por exemplo. Ou a Patrícia Scalvi, que dublou a sacerdotisa Pérola. Fez várias vilãs, fez inclusive a Marie Baron em Kamen Rider Black RX, que é a sequência de Kamen Rider Black. Fez também a Rainha Beryl em Sailor Moon. Dunker foi dublado por Ricardo Novoa. O Ricardo Novoa era um dublador que estava em todas, desenho animado, tokusatsu, filme. Chegou a ser o professor de matemática do Kevin Arnold em Anos Incríveis. Ele foi o vovô em Os Anjinhos. E na sequência de Kamen Rider Black, ele foi o General Jark. Sacerdote Barão foi dublado pelo José Parisi Jr., que era figura carimbada nos filmes de artes marciais da seção Kickboxer, que eram exibidos pela Bandeirantes na época, sempre fazendo o papel de algum vilão. Tinha uma voz muito imponente, o José Parisi Jr., já falecido inclusive. Várias pontas do grande Tata Guarnieri, várias pontas do João Paulo Ramalho, que já dublou Lúcifer em Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha Final. E é óbvio, gente, talvez esse tenha sido o primeiro grande papel na dublagem da lenda Elcio Sodré.
que antes disso havia dublado o detetive espacial Charivan. Depois disso dublou a Raposa no desenho Animais dos Bosques dos Vinténs. Reprisou o papel de Isamu Minami em Kamen Rider Black RX e a voz dele com o Kamen Rider casou perfeitamente. E lógico, minha gente, é o dublador do Shiryu em Cavaleiro do Zodíaco e é o dublador do Kakashi em Naruto. A voz do Shadow Moon coube ao Francisco Breitas, que também já era um grande conhecido dos apreciadores do Tokusatsu. Com exceção do Change Dragon, ele fez todos os líderes vermelhos em Super Sentais exibidos no Brasil antes de Power Ranger. Dublou Red Flash, dublou Red Mask, dublou Gogo Red. Depois de Kamen Rider, ele dublou o Sapo no desenho Animais do Bosque dos Vinténs e dublou o Yoga de Cisne em Cavaleiro do Zodíaco. Curiosamente, em Kamen Rider Black RX, ele não reprisou o papel como Shadow Moon, ele dublou o Inspetor Das Mother. Kamen Rider Black teve uma trilha sonora nacional um tanto obscura. Não conheço ninguém que tenha o disco, não sei se esse disco foi lançado oficialmente, mas uma música brasileira oficial foi produzida quando, no ano de 2020, durante o programa Domingo Animado, foi anunciado que Kamen Rider passaria novamente no Brasil, substituindo Jaspion, que havia terminado. Entretanto, só o primeiro episódio foi exibido. A atual licenciadora do produto, que é a Sato Company, enfim dublou o último episódio e, enfim, criou uma versão brasileira para trilha sonora, cantada pelo Ricardo Cruz. Trilha sonora esta de Kamen Rider Black, que é muito boa, Eu francamente não acho ela tão boa quanto de alguns de seus antecessores, mas ainda assim muito boa. Trilha de abertura fora de série, algumas trilhas de combate durante a série legais também, E eu gosto bastante das trilhas de suspense de Kamen Rider. Mas no final das contas, o que ocorre? Um desacordo pelos direitos de dublagem entre a Sato Company e o Elcio Sodré acabou fazendo com que o seriado não fosse, enfim, exibido no Brasil. Então, o último episódio de Kamen Rider Black segue inédito na TV brasileira, gente. Uma curiosidade do elenco de Kamen Rider Black é que, apesar do grande sucesso obtido pelo seriado, muitos dos atores acabaram ficando por lá mesmo. Alguns fizeram pequenas pontas em outros tokusatsus e outros fizeram algum sucesso participando dos doramas, as novelas locais japonesas. Há um grande nome, que é o Susumu Kurobe, o eterno Ayata de Ultraman. As atrizes Akemi Inoue e Ayumi Toguchi, respectivamente Kyoko Akizuki e Sachi Kida, por exemplo, acabaram migrando para os doramas, não fizeram grandes coisas nos tokusatsus após saírem de Kamen Rider. O mesmo aconteceu com Tokio Iwata, o Shadow Moon, acabou migrando para outras mídias. O mesmo aconteceu com Masaki Aresoma, que acabou migrando para os doramas, acabou migrando para outras mídias. E o Isamu Minami, o Tetsuo Kurata, infelizmente acabou sendo picado pelo bichinho da fama que a gente sabe que acontece com alguns atores, Fez muito sucesso com um determinado personagem, Às vezes não conseguiu repetir o sucesso em outros papéis e atualmente ele disse que não gosta de ser lembrado como Kamen Rider, como o Isamu Minami. Uma pena, Eu acho que o ator ele deve ao sucesso que o personagem lhe proporcionou muita coisa e é uma pena que alguns atores ajam dessa maneira. Inclusive, não é um cara muito receptivo aos fãs da série Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. A linha de brinquedos lançada no Brasil para o Kamen Rider talvez tenha sido a mais bem feita, já que o visual do Kamen Rider era mais simples, era mais enxuto. A Glaslit não teve tanto problema para piratear mais esta versão de herói que ela lançou. Foi realmente uma linha de brinquedos muito bem feita, dentro daquilo que a Glaslit costumava oferecer. E vejam só, gente, este, que era para ser apenas mais um numa linhagem tão rica que é a dos Kamen Rider, teve uma sequência direta que foi o Kamen Rider Black RX, que obteve um sucesso razoável no Brasil, e no Japão ela meio que norteou o caminho que os Riders passaram a tomar desde então e que tomam até hoje, Onde eles se distanciaram bastante do conceito original elaborado pelo Shotaro Shinomori. Mas continuam fazendo muito sucesso no Japão, tem muita coisa boa saindo dos Kamen Riders no Japão hoje. Muito embora eles nada se pareçam com os originais, com o conceito originalmente elaborado para eles. Não apenas isso, gente? Não apenas isso. Este que, como já dito, era para ser apenas mais um, agora, e que é o mais conhecido dos Riders no Brasil, agora vai ganhar um reboot, gente, chamado Black Sun. Mas o canal Tokudok já comentou e nós aqui também vamos ficar de olho, gente. E, infelizmente, como já foi dito, gente, o Kamen Rider ele marca o início do fim da era Tokusatsu no Brasil, gente. Depois dele, os Tokusatsus não tiveram mais o mesmo glamour nem o mesmo brilho.
Depois dele nós tivemos aí alguns que conseguiram algum sucesso, alguns pontinhos de audiência, como foi o caso do Inspector e do Soul Brain, o próprio Kamen Rider Black RX. Se eu não me engano, o Cybercop estreia no mesmo ano que o Kamen Rider, um pouquinho depois, e também foi muito bem, né? Foram os dois, né? O Kamen Rider e o Cybercop marcam o final da era Tokusatsu no Brasil. E que é uma pena, né? Que é realmente uma pena que um gênero televisivo que sempre teve um público cativo aqui no Brasil tenha meio que desaparecido e que os aficionados agora tenham que garimpar isso nos poucos sites do YouTube que ainda exibem o material. É isso aí, galera. Este foi tudo sobre o Kamen Rider Black. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Ajude a Cosmic Nerd a crescer, galera. Beleza? Um forte abraço. Valeu!